Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Cara, e eu nem vou falar das modalidades, né? Do Corinthians teve. Vou falar das notícias mesmo. Apenas notícias do Corinthians hoje. Mais BOs, né? De dívidas. Torcidas, nas principais torcidas organizadas indo lá no CT Joaquim Grava conversar com jogadores, presidente. O porquê do afastamento do Hector Hernandes. Augusto Melo, cara, Augusto Melo. E Stabile também. Mas vamos lá. Então, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares. Sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Deixe seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois dou uma moral para vocês. Já agradecendo, gente. Vamos lá. Começar pelo TikTok. Pedro Henrique. No Kawaii. Massi. Na underline Lei. Dorameiras, underline com. É ruim, o pessoal também viu, tem uns nominhos lá. Dinda, Juan, Alexandre da Silva, Bernardo, Wesley Henrique e Juan Cali. No YouTube, Nina Maia, né? Grande Nina Maia, sempre deixando seus comentários. Alexandre Medeiros, cara, esse Alexandre Medeiros, ele é torcedor do esporte. Olha só que loucura, cara. E eu fico feliz, né? Porque aí você vê que é torcedor de outros clubes, né, acompanhando o canal que é do Corinthians. Mas obrigado aí, Alexandre. Obrigado mesmo. E Wagner Montini no Facebook. Deixou lá um comentário que eu tinha feito da possível venda do Guinegão, né? Da proposta que o Zenit fez. E ele falou que foi fake. Era fake. Só rapidinho falar para ele que antes de eu publicar, eu checo. Tá, o Wagner. Eu não pego lá a notícia de aleatória lá e coloco, não. Eu não sou caça-like. Essa é a diferença, tá? Tem muitas pessoas que são caça-like, jogam lá a notícia qualquer. Eu não, eu vejo, procuro antes. Então, dá uma procuradinha que você vai ver que teve a proposta, tá bom? Mas obrigado pelo comentário. E no Zap, né? Edgar Santista, né? Meu amigo Edgar Santista, que a gente conversou o pós-jogo lá do Corinthians, na derrota do Corinthians pro Sport. João, né? Corintianíssimo lá no Zap também. E pessoalmente, né? Edson, São Paulino. Grande São Paulino, Edson. E o Caio Coelho, corintiano. Né, que nem sabia das piabadas que o Corinthians ia tomar aí de transfer ban, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, tá? De coração. Vamos lá, vamos falar de Corinthians, gente. Vamos aqui para ver que a bagunça tá enorme, meu. Vamos lá. Olha o que tá chegando para nós, corintianos. Corinthians deve a Diego Palacios, lateral esquerdo, $1 milhão. Timão fez acordo, mas o jogador vai cobrar outros valores de dívidas na justiça. E principalmente por negligência médica pelas suas 2 cirurgias no joelho. Ele nunca teve problema de joelho. Isso lembrando que ele está emprestado e o Corinthians paga o salário, partes do salário. E Corinthians. E de dívidas, né? Corinthians negocia atrasos de parcelas no pagamento de Pedro Raul, né, da compra de Pedro Raul junto ao Toluca do México. Refinanciou uma vez, não pagou e agora está refinanciando novamente. É que o Toluca é mais sossegado. Mas olha, você só vai vendo, é só notícia ruim, gente. Ah, tem que agradecer também a Nice. Nice no Zap. E também deixou um comentário lá que tinha que vender jogadores, comissão técnica, reservas, tal, e começar do zero. E eu falei pra ela, calma, que cada dia que passa tem uma bomba atrás da outra. Vamos lá. Sobre o transfer ban, gente. Sei que tá chato falar de transfer ban, mas vamos lá. São 3 janelas para a gente não pode contratar jogadores. Então, não pode contratar nessa no meio do ano. Se não resolver o transfer ban,
no começo do ano e novamente no meio do ano de 2026. Até agora o Corinthians deve mais ou menos 122 milhões de reais nas dívidas e vai aumentar ainda mais por causa dos juros. Félix Torres, Matias Rojas, Rodrigo Garro, Maicon, José Martínez, vai chegando aí do Palácios, Pedro Raul. Lógico, esses daí não vai dar transfer ban, mas a não ser que o Toluca vá pra cima, né? Mas você vê que é só notícia ruim, gente. É impressionante, cara. Sabe, você não pega uma notícia boa do Corinthians. Vamos lá. Memphis Depay não deve jogar, não treinou com bola, então está fora. A não ser que aconteça um milagre da natureza, mas estará fora do jogo contra o Flamengo. Provavelmente Guinegão, né, retornando suspensão, e Yuri Alberto serão os atacantes. O afastamento de Hector Hernandes, né, foi divulgado que foi por estar nas baladas, principalmente desde que chegou no Corinthians. Por isso foi afastado. As principais torcidas organizadas foram ao CT Joaquim Grava cobrar o timão. Timão não, jogadores e comissão técnica e tal, sobre as baladas, escolherem jogos para jogar. Os jogadores falaram que não tem isso, eles não escolhem jogos, mas parece que escolhem, né? E o Andrés ter participado da reunião, né, com o Osmar Stabile com a Caixa Econômica Federal, né, sobre uma renegociação de dívidas dos juros. Falando de Stabile, ele disse que não convidou o André Sanches, né, com a Caixa. Romeu Tuma Júnior, na entrevista dele que eu falei, eu acompanhei, que não dá nem vontade de assistir, porque é tão ruim, confirmou que o Stabile convidou sim o André Sanches, que, como eu tinha dito, o Sami Carvalho tinha falado, que tinha conversado com pessoas próximas ao Andrés, que falou que o Andrés só vai nos locais que ele é convidado. Ele não vai de intrometido. Então, foi convidado sim, loucura total. E o Romeu Tuma Júnior disse que não tem problema nenhum, olha só, não tem problema nenhum o Andrés participar da reunião. Parabéns, 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 parabéns. E agora vamos rapidinho, gente. Augusto Melo se pronunciou. Eu tinha escrito aqui, né, que foi sobre as dívidas dos atletas nas gestões dele. E ele colocou, né, venho aqui esclarecer, mas aí eu vou colocar o áudio, né, o vídeo não posso colocar, mas vou colocar o áudio para encurtar, tá bom? Prestem atenção, Augusto Melo falando. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados tivemos autorização do Departamento Financeiro, Departamento Jurídico, Comissão Técnica, Executivo de Futebol e com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados, primeiro com autorização do Departamento Financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. E nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. Então é o problema deles daqui para frente. E receitas eu deixei e bastante. Cadê o dinheiro da Nike com a Adidas da negociação, 50 milhões de reais? Cadê a venda do Denner, que nós fizemos 8 milhões de euros, que dá mais de 50 milhões de reais, mais o garoto do Bahia, a multa 14 milhões de reais, mais placas, mais TV, mais de 115 milhões de reais deixamos para esse planejamento. Cadê esse dinheiro e por que não pagaram? Por que deixaram chegar a esse ponto e manchando a imagem do Corinthians? O ano passado, arquei com um monte de situações que nunca fui reclamar. Paguei direito de imagem, paguei transfer bans também, não deixei chegar a esse ponto. E era a mesma situação, sem dinheiro, com caixa com complicado. Cada dia chega vários boletos para ser pagos. E temos que pagar um ou outro, que é o mais difícil, e os outros vamos programando. Portanto, isso não é um problema meu, é um problema deles. E parem de ficar jogando nas minhas costas, já não estou mais lá. E receita eu deixei bastante. Agora, por que não está sendo pago é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e por que não está sendo pago e manchando a imagem do Corinthians dessa forma, sendo que o ano passado, com um monte de dificuldade, eu consegui ainda colocar o Corinthians nos trilhos, com salários em dias, com algumas dívidas sendo pagas, e deixei grandes receitas
e um planejamento para ser pago desses atletas que compramos, com autorização do departamento financeiro. Então parem de jogar tudo nas minhas costas. Vocês estão aí no poder. É um problema de vocês. Paguem esses atletas, porque dinheiro, receitas nós deixamos. Aonde você deixou, Augusto Melo? Aonde? Porque quando o Osmar Stabile assumiu interinamente, ele falou: o caixa está vazio, não tem dinheiro. E ele falar que agora o problema é da atual gestão, quem fez essas lambanças todas foi ele. Não é a atual gestão. Ah, mas o Duílio também fez. Tudo bem, eu entendo tudo. Mas eu estou dizendo do agora. Ele fica quieto, está se pronunciando agora, falando que o problema não é dele. Mas quem contratou foi ele. Matias Rojas, o acordo foi feito por ele. Rodrigo Garro, quem contratou foi ele. José Martínez foi ele. Diego Palacios foi ele. Félix Torres foi ele. Acordo com o Maicon foi ele. E eu que pergunto, cadê o dinheiro? Não é falar para eles, cadê o dinheiro? Não, cadê o dinheiro? Você que pegou o dinheiro e sumiu. É fácil jogar, né? Eu acho que enquanto não tiver uma lei que obrigue o presidente que estava no comando lá, no poder, a arcar com as dívidas do clube, dá essa lambança que está no Corinthians aí. Essa bola de neve. Porque se tivesse essa lei responsabilizado lá atrás, Roberto Balibe, depois seu André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves e agora o seu Augusto Melo, não estaria a situação que o Corinthians está hoje. Tá? Isso daí, Augusto Melo, é conversa para boi dormir. É mais fácil você ficar quieto no seu canto. Tá? Porque a culpa é sua sim. É sua sim. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã terá vídeo. Tá? Domingo também teremos vídeo. E não falamos de futebol. Só sobre essas notícias ruins. Tá bom? Boa sexta-feira. Sextou, né? Sextou. Fique com Deus. Até a próxima aí. Salvem nosso Corinthians. Salvem nosso Corinthians.